Olá, meu querido, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem, né? Tudo bem com todos nós que estamos na graça de Deus. Meus queridos, em poucas palavras, eu quero aqui traduzir algumas coisas da palavra de Deus. Em poucas palavras, eu quero aqui deixar um resumo, mais uma vez nesse vídeo, é um vídeo curto, mas nós vamos pegar como base, antes de tudo, eu quero que você continue deixando seu like. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Para que o canal cresça, para que o canal possa pegar corpo, um corpo mais, um corpo melhor, onde pessoas possam ter mais acesso à palavra de Deus. Meu querido, e você se inscrevendo no nosso canal, você deixa o seu like, você deixa os seus comentários e também compartilhe, ative o sininho de notificação, tá bom? Quando você se inscrever. E também recorra à sua inscrição, vê se ainda você continua inscrito no nosso canal, tá bom? Para que possa fortalecer cada dia mais. E eu quero pegar como base esse fim de semana, outra vez, estive que estar viajando, não é? E no início da semana ainda não estava disponível para gravar um vídeo. Então hoje, graças a Deus, Deus está dando essa oportunidade aqui e vamos deixar mais um vídeo. Eu quero pegar como base, meu querido, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 21. Paulo escreve e diz assim aos crentes da Galácia: se eu torno a edificar aquilo que destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo então morreu em vão. E isso é o que Paulo está ensinando aos crentes da Galácia. Meu querido, eu quero resumir em poucas palavras uma coisa muito interessante. Você vai entender o que Paulo está falando aqui, desde que você pega como base, por exemplo, a nossa Constituição brasileira. A nossa Constituição brasileira, ela foi feita depois, não é, de uma ditadura. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que tem que estuda pelo menos, né, os governos mundiais, o presidencialismo, por exemplo, estuda, né, todos os governos, como que funciona. Então nós temos aqui no Brasil, por exemplo, a nossa Constituição. A nossa Constituição brasileira, ela foi feita depois de uma ditadura. A nossa Constituição brasileira, ela é de 88. Nessa Constituição, vamos dizer nova, entre aspas, porque ela é de 88, né? Não tem nada nessa Constituição, por exemplo, que prevê uma ditadura em nosso país. Não existe na nossa Constituição brasileira nada que prevê uma ditadura. Então, o nosso país, meus queridos, o nosso país, ele é um Estado democrático de direito. Então, para alguém, por exemplo, inventar ou querer, né, dar um golpe militar no país, ele teria que rasgar a nossa Constituição, a Constituição de 88. Se alguém intentar ou pensar em fazer ou, não é, criar aqui uma ditadura, por exemplo, então ele vai ter que rasgar, né, a Constituição do nosso país, porque a nossa Constituição de 88 não existe nada nela que prevê, né, uma ditadura, não existe. Então, quer dizer, se alguém, eu vou repetir, tentar fazer um golpe aqui no país, ele tem que rasgar a Constituição do nosso país. Então, nós, os brasileiros, por exemplo, nós sabemos quais são os nossos direitos, porque existe uma lei dizendo quais são os nossos direitos. Na nossa Constituição
existe ali a lei dizendo quais são os nossos direitos. Então, para você entender o que Paulo está falando aqui, rasgando essas leis, o que vem depois? Ninguém sabe o que vem depois. Se alguém rasgar a Constituição do Brasil, por exemplo, para dar um golpe, você sabe o que vem depois desse ato? Ninguém sabe. Então, nós que somos brasileiros sabemos quais são os nossos direitos e os nossos deveres também. Mas a partir do momento que você tem conhecimento dessa lei, dessa Constituição, então se alguém rasga essas leis, ninguém sabe o que vem depois. Então, meus queridos, é assim que os líderes mundiais, os comunistas, os líderes religiosos, eles escravizam as pessoas. Como que escravizam as pessoas? Anulando, rasgando a lei em vigor que rege a vida das pessoas, nos seus direitos e nos seus deveres. Então, quando se rasga essa lei, as pessoas não se dão conta mais dos seus direitos, porque onde eles vão ler, onde eles vão estudar, onde que eles vão se basear para encontrar ali o seu direito e o seu dever? Não existe. Então, querido, é assim, é desse jeito que principalmente o sistema religioso, eles anulam a graça de Deus na vida das pessoas. Por exemplo, você coloca um bom dinheiro na poupança. Você conhece o seu direito, você conhece o seu dever. Existe uma lei, as leis, dizendo que você pode colocar o dinheiro no banco e tirar o dinheiro no banco. Mas, se alguém rasgar essas leis, como que você vai tirar o dinheiro do banco que você tinha lá? Não tem como, porque você sabe que você pode colocar e tirar, porque a lei te garante esse direito. Então, se alguém rasgar essa lei, ninguém pode fazer mais nada. Então, observe, meu querido, dentro da palavra de Deus, observe que a primeira Constituição de Deus, você vai me entender, a primeira Constituição de Deus foi para os judeus. Hebreus capítulo 10. A gente observa aqui que em Hebreus no capítulo 10, olha que interessante. Hebreus capítulo 10. A lei, ela tendo as sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam, nesse caso, como eu estou no futuro da fala, não poderiam ou não podem no presente que Paulo escreveu, porque os pactos ainda estavam cruzados, o templo ainda está de pé. Por isso que aqui o verbo está no presente do momento da fala, no presente do momento do escrito. Mas eu, como estou no futuro da fala, então eu posso usar o verbo do passado. Então eu posso ler assim: se ofereciam de ano em ano aperfeiçoar os que se chegavam. Eu posso usar o verbo no passado, o tempo verbal. Se chegava ao culto. Então, a primeira Constituição de Deus, ela foi para os gentios, que foi chamado de lei. A nossa Constituição brasileira, antes de ela ser redigida em 88, existia uma ditadura aonde era tirado direitos dos brasileiros. Mesmo que estivessem direito de ter, de possuir ou de falar, não poderiam. Por quê? Porque a Constituição ainda não tinha sido redigida. O país era regido pelo regime militar. E o regime militar tirava algum direito das pessoas. Então, quando Deus
através de Moisés, instituiu a lei que era para os judeus, o que acontecia ali? Essa lei, ela tirava alguns direitos e pessoas eram mortas, pessoas eram cortadas mãos, pessoas eram apedrejadas. Por quê? Porque existia uma constituição chamada lei. E foi justamente essa primeira constituição de Deus que ela foi anulada. Ela foi anulada, mas onde? Vamos olhar em Colossenses aqui. Vamos dar uma olhadinha, meus queridos, em Colossenses. Olha o que diz aqui. Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 até o 15. E a vós, a segunda pessoa do plural, para você não esquecer que Paulo está referindo-se aos colossenses, aos crentes da cidade de Colosso, porque é a segunda pessoa do plural. E a vós, outros, que estavam mortos nos vossos pecados, que pecado era a transgressão da lei, e na incircuncisão da vossa carne, vos, quer dizer, vocês, ele vivificou vocês também, nesse caso, o advérbio é importante, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos, quer dizer, vivificar é viver duas vezes, né? Além de viver fisicamente, vivificou espiritualmente, quer dizer, tornou a trazer vida espiritual, vivificou juntamente com ele, perdoando-nos. Agora Paulo, ele se inclui também, porque ele era judeu. Ele fala assim, todos os nossos, quer dizer, esse verbo possessivo no plural, ele está se incluindo. Ele diz todos os nossos. Ele está falando, eu também estou junto com vocês nessa. Todos os nossos delitos. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, de novo ele se inclui, a primeira pessoa do plural, havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Deus, ele rasgou a primeira constituição, lei. Deus, ele anulou aquela primeira constituição, aqui como aconteceu no Brasil, que a primeira constituição, não vou falar primeira não, mas a constituição do regime militar, ela foi anulada, ela foi aniquilada. Surgiu então o que? A Constituição de 88, aonde melhorou o direito das pessoas. Então Deus, ele aniquilou a primeira Constituição na cruz. Agora, a partir do momento que Deus aniquila ela, que Deus crava ela na cruz, o versículo 15 diz assim, e tendo despojado os principados e as potestades. Quem eram os principados? Aqueles caras que detinham o poder da lei. Quem era? Nesse caso, as potestades. Eram os poderes que sustentavam a lei. Sacerdotes, sumos sacerdotes e por aí vai. Ele fala assim, e os expôs publicamente ao desprezo e triunfou na cruz. Em outras palavras, ele anulou a lei e surgiu então a graça, porque fala que ele triunfou, ou seja, ele foi vitorioso sobre aquela antiga lei, aquela antiga Constituição. Então, a primeira Constituição foi para os judeus, né? A segunda Constituição, nesse caso, a graça, ela foi para o mundo inteiro. Então, a primeira Constituição, lei, ela foi o próprio Deus que rasgou ela na cruz, através do seu Filho Jesus. Então, nesse caso, meus queridos, a primeira Constituição, que foi a lei, o próprio Deus rasgou ela na cruz. Por quê que ele rasgou ela na cruz? Porque ela escravizavam pessoas. Ela era inútil, não é? E a segunda, chamada graça, a segunda, ela foi redigida para libertar as pessoas da ditadura espiritual, que era a lei e as suas ordenanças. Mas, meu querido, nós temos que observar uma coisa muito importante. Os homens,
os líderes religiosos, no sentido espiritual agora, eu usei a Constituição brasileira para fazer uma comparação, uma analogia, né? Então você pensa, pode imaginar, você pode botar na sua cabeça que os homens, eles estão rasgando a Constituição de Deus, novamente colocaram o sistema religioso, novamente, eles colocaram as pessoas debaixo da escravidão, da lei, e com isso, tirando o direito das pessoas de ser livre. Tudo que havia na lei, os homens ressuscitaram. Do jeito que Paulo fala aqui, em Gálatas. Paulo fala assim, Gálatas 2, eu já li para você. Paulo falou, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. No versículo 18 do capítulo 2, ele fala, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Meu querido, você tem que aprender uma coisa. Os homens, os líderes religiosos, eles são transgressores da graça de Deus. E estão induzindo você a também blasfemar contra Deus e contra o seu filho, porque eles ressuscitaram a lei das ordenanças. Eles ressuscitaram aquela primeira aliança, que era a lei, ao qual Deus, através de Jesus Cristo, ele aniquilou na cruz. Deus matou a lei na cruz, Deus aniquilou, mas os homens ressuscitaram ela e colocaram as pessoas debaixo dessa lei. Então, os homens rasgaram a Constituição de Deus, a nova Constituição, chamada graça, estão rasgando. E através de rasgar essa Constituição, você não sabe mais que o seu direito, qual é o seu direito com Deus. Você não sabe mais. Por quê? Porque você só sabe obedecer a homens. Você só sabe obedecer aos líderes religiosos. Você não conhece o seu direito em Cristo, porque os homens rasgaram a Constituição de Deus, chamado graça, e colocaram sobre você as ordenanças próprias deles. Os homens se fizeram dono da igreja. Os homens estão se fazendo dono da igreja. Com isso, meu querido, você só sabe o seu direito. Como que você sabe o seu direito? Você só sabe que você tem direito se os homens disser sim, disser não, se abrir a porta, se fechar a porta. Os homens falam, você faça isso, você faz. Os homens falam assim, limpa aqui, você limpa. Traga o seu dinheiro, você traz. É assim que você conhece o seu direito. Você não conhece o direito que você tem em Deus. Você conhece o direito que vocês têm nos homens. Você sabia que na graça, meu querido, você não deveria mais prestar culto aos homens? Você não mais deveria obedecer ao ministério dos homens? Mas tiraram esse direito seu, porque eles rasgaram a Constituição de Deus, a nova aliança. Eles estão rasgando todo dia e colocaram as pessoas debaixo da escravidão. Com isso, estão tirando o direito das pessoas de ser livre. Agora pense você, é por isso, meu querido, é por isso que Deus não está nem aí para esse sistema corrupto, esse sistema religioso. E nós estamos vendo cada dia mais corrupção atrás de corrupção dentro do sistema religioso. Mas você sabe por quê? Sabe por quê? Porque eles deram as costas para a graça de Deus, porque eles estão dando as costas para a graça de Deus, eles anularam a lei, a graça de Deus, eles estão anulando todo dia. Então, meu querido, como pode alguém seguir uma lei se não sabe onde ela vai terminar? É assim que funciona a lei dos homens. Você segue os padrões dos homens, você segue a Constituição dos homens, mas você não sabe aonde vai dar isso. Você não sabe. Se você estiver seguindo a graça de Deus, você sabe que na graça de Deus, qual é a promessa? Qual é a promessa na graça de Deus? Você viver livre, você reinar em vida, você ser feliz com a sua família, você ser feliz no seu dia a dia. Quando você deixar de existir aqui, o seu espírito retornar para Deus. E agora, desobedecendo a graça de Deus, através da lei que os homens ressuscitaram. Então, tudo que está dentro da religião evangélica, hoje,
A 99,9% foi da lei, que eles ressuscitaram a lei, implantaram dentro dos seus ministérios humanos, não é? E estão aí, fizeram o povo seguir igual, não é? Gado, igual bois, igual animais. Porque você vê os líderes religiosos, cada dia que passa, eles estão mais ricos. Mas por quê? Porque rasgaram a Constituição de Deus, rasgaram a graça de Deus, implantaram um sistema maligno, corrupto, ditatorial, profano, que você segue pensando que você está obedecendo a Deus. Engano seu, você está obedecendo aos homens, porque por Deus você já estava livre há muito e muito tempo. Meu querido, em poucas palavras eu resumi aqui o paralelo entre a nossa Constituição brasileira de 88 e a Constituição de Deus. A antiga Constituição, que foi anulada por Deus, porque escravizava as pessoas, e a nova Constituição de Deus, chamada graça. A antiga Constituição brasileira, vamos dizer Constituição, vamos dizer assim, não, porque não era Constituição. Existia um regime militar, não era uma Constituição que deixava as pessoas livres, regime militar. E teve agora a nova Constituição, nova entre aspas, que é de 88, não é? Que realmente reconheceu direito para as pessoas, não é? A nova Constituição de 88 tirou aquela escravidão. A de Deus, a primeira, foi aniquilada na cruz. A lei com as suas ordenanças. A segunda, a graça, trouxe liberdade para as pessoas. Mas mesmo assim, o sistema religioso é tão corrupto que ressuscitou ela e começou a escravizar as pessoas de novo. Por isso que você vê aí, dentro dos templos religiosos, esta confusão, esta corrupção que está aí. Por quê? Porque as pessoas não entenderam ainda que a graça de Deus, ela traz liberdade. Então, meu querido, aprenda de uma vez por toda. Viva a graça e não a lei. Viva o ministério do Espírito e não o ministério dos homens. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio para todos os irmãos da graça de Deus. Amém? Graça e paz. Amém.